Em Porto Velho, serviços básicos como transporte e coleta de lixo serão fiscalizados com mais rigor pela Prefeitura. Acompanhe. A sala de monitoramento, inaugurada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho, a RPV, fará o acompanhamento dos equipamentos que realizam a coleta de lixo domiciliar e do sistema de transporte coletivo da capital. Vale destacar que a Agência Reguladora do Serviço Público de Porto Velho, criada há um ano, tem por objetivo fazer a fiscalização dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Essa sala ela tem vários monitores, televisões, que a gente consegue acompanhar em tempo real. Por exemplo, todas as linhas de ônibus, são 37 linhas de ônibus em Porto Velho, 110 ônibus convencionais e 10 micro-ônibus. Então a gente consegue, por exemplo, pegando uma linha lá do Orgulho Madeira, ver exatamente a hora que esse ônibus saiu, a hora que ele passou no ponto, se ele está atrasado. E da mesma forma, a coleta dos resíduos sólidos. Nós temos aí aproximadamente 30 caminhões coletando o lixo aqui na cidade de Porto Velho. A gente consegue ver exatamente a rota nos bairros, as paradas, onde eles pararam, onde coletaram. Isso ajuda muito, ajuda você poder entender a cidade, entender o fluxo da cidade, entender o trânsito da cidade, melhorar as rotas de coleta da cidade. Isso tudo faz com que o cidadão tenha sempre um trabalho de melhoria contínua no serviço que está sendo prestado para ele. Então, a Marquesa entende isso como natural. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma estrutura como essa. Essa estrutura é uma das melhores do Brasil. A estrutura da Agência Reguladora de Porto Velho é uma das melhores do Brasil. Os sistemas possibilitam a geração de relatórios que permitem à Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho acompanhar a pontualidade das rotas e ou eventuais descumprimentos dos planos operacionais, dando ao poder público dados suficientes para medir a eficiência do serviço prestado à população. Então vamos imaginar uma hipótese que haja reclamações sobre um determinado ponto de ônibus, que está demorando, etc. Nós vamos poder averiguar se esta questão procede ou não, porque nós ficamos com o backup dessas informações. E aí a agência determina ao concessionário que resolva essa inconsistência. Não resolveu, esse concessionário poderá vir a ser multado pela própria agência. Gente, mas é impressionante como, olha, quanto mais a gente vive, mais a gente descobre o quanto a gente é ignorante quanto a essa coisa da tecnologia. Por exemplo, o que está sendo implantado aí é um sistema extraordinário nessa agência reguladora que vai ser dirigida pelo brilhante Fabrício Jurado. Porque, por exemplo, a gente viu ali parte interna de um ônibus sendo filmado. Então, os ônibus, todos eles têm câmeras internas e externas, para poder, por exemplo, alguém lá dentro do ônibus comete um assédio, rouba alguém, né, o celular de alguém, a carteira de alguém, as câmeras estão o tempo todo ligadas. E esse monitoramento é o tempo todo, e em tempo real. Também, no que se refere às linhas dos ônibus, por exemplo, tem o ônibus, e isso nós vimos ali, tinha os ônibus todos com o sinal, com a luzinha verde acesa, mostrando onde estava o ônibus, certo? Esse ônibus que está sendo sinalizado pela luz verde é porque ele está dentro do horário. Aí tinha 2 ônibus com a bolinha vermelha, a luzinha vermelha acesa. Aqueles 2 ônibus estavam atrasados na sua linha. E aí eles têm condições de saber, inclusive, dentro de quantos minutos aquele ônibus deve chegar na próxima parada. Então, é tudo perfeito. A mesma coisa acontece com relação ao lixo. Existe uma linha onde vai passando o caminhão do lixo, vai marcando a linha em que ele está, onde ele está, o ponto exato onde está. Se alguém chegar lá, por exemplo, e reclamar, olha, o caminhão do lixo não veio ontem na minha rua. Eles vão lá no monitor, né, para assistir o que as câmeras registraram, e vão dizer, olha, o senhor tem razão, o caminhão do lixo não parou aí na sua rua. Ou vai dizer, olha, o senhor está enganado, está aqui, ó, mostrou que tal hora, tantas horas
tantos minutos, tantos segundos, o caminhão do lixo estava na sua rua. Então é um trabalho perfeito, mas o que vai acontecer? A agência reguladora, presidida agora nos próximos 4 anos pelo Fabrício Jurado, ela terá condições de enviar boletins para as empresas, tanto de ônibus quanto de lixo, se alguma coisa estiver ocorrendo de forma errada. Isso vai melhorar o serviço e vai se poder, inclusive, punir aqueles que não estiverem trabalhando de acordo com o contrato. Tecnologia é tudo hoje.